expomos a palavra de Deus, nós estamos em oração, em comunhão, estamos nos reunindo como igreja do Senhor, nós somos transformados. Você não está vendo, mas algo está acontecendo no reino do Espírito. Deus está transformando a sua vida. Amém, irmãos? Por isso a importância de nós sermos igreja. Ser igreja. Somos igreja. Não vamos à igreja, nós somos a igreja. E a importância de ser igreja é que quando nós somos igreja, nós somos transformados conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Coloca a sua mão no seu coração, por favor. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos nesta hora te pedir, clamar, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre cada um dos irmãos, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que nós possamos entender no nosso espírito a revelação do Senhor. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito maligno que tem tentado roubar a tua palavra, todo espírito das trevas que tem tentado distrair, que rouba a semente plantada. No nome do Senhor Jesus, nós ordenamos que saia daqui todo espírito maligno do diabo, que vem impedir, que tenta impedir, porque não consegue, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja viva e gloriosa do Senhor. Pai Santo, que essa palavra que vai ser ministrada agora possa penetrar no meu coração, no coração dos irmãos, e que nós possamos ser conformados a esta palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Se você quiser abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, abra para acompanhar, mas se não precisa, esse não será o nosso texto. Mas se você quiser acompanhar, abra. Mas Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante até o 9. O grande profeta Isaías, chamado dos profetas maiores, ele teve uma visão. Vou esperar os irmãos abrirem. Isaías capítulo 6. Abra e olhe para mim, por favor. Depois você confere. Abra, quando você achar, você olha para mim. Eu vou esperar os irmãos olharem para mim para começar a falar. Tá? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Aqueles que puderem olhar para mim, pode olhar. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele está falando aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Como foi a visão que ele viu o Senhor? Assentado no alto e sublime trono. Os serafins estavam diante dele, voando sobre ele. Tinham 6 asas cada um deles. Com 2 eles cobriam o rosto, porque eles não ousavam olhar para o Todo-Poderoso. Com 2 eles cobriam seus pés, que fala do serviço dos anjos a Deus. E com 2 eles voavam, que também fala do serviço deles para o Todo-Poderoso. E eles diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Eles diziam isso para Deus: toda a terra está cheia da sua glória. E aí uma voz falou com Isaías, que teve a visão, e ele disse, antes dele ter falado, quando ele teve essa visão, ele disse: ai de mim, ai de mim. Sabe, irmãos, quando nós temos a visão de Deus, quando nós temos o conhecimento do Espírito Santo, a revelação de Jesus, a primeira coisa que nós vamos ter, o primeiro sentimento que nós vamos ter é de arrependimento. Como diz o pastor Alexandre aqui agora, sabe o que é isso? A santidade de Deus gera no nosso coração arrependimento, um sentimento de arrependimento. Quando Isaías teve aquela visão da santidade, os anjos dizendo: Santo, 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 e a Bíblia diz que eles dizem isso pelos séculos dos séculos, e eles não param de falar isso. Imagina você: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso,
Toda a terra está cheia da sua glória. E eles não param, irmãos, um segundo sequer, pelos séculos dos séculos. Esta é uma das funções dos serafins, a adoração genuína diante de Deus. E quando nós temos aqui, nós, seres humanos, temos a revelação da santidade de Deus, vem o sentimento de arrependimento. Nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos, como disse Isaías: ai de mim, sou um pecador, porque eu sou um homem de impuros lábios, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vou perecendo, vou morrer. Ai de mim, o que será de mim? Os meus olhos viram a Deus, os meus olhos viram a santidade de Deus, o que será de mim? Então veio um anjo, um dos serafins, pegou uma brasa queimando de sobre o altar de Deus, tocou na boca de Isaías e disse: os teus pecados são perdoados. Amém. Você agora foi purificado. Nem crianças lá no fundão. Aleluia. Se vocês quiserem, pode sentar aqui, viu? Os teus pecados foram perdoados. Amém. E você foi purificado. Então, nesse momento, irmãos, ele ouviu uma voz que era o próprio Deus falando com ele, e ele disse: a quem enviarei? Observe a preocupação, entre aspas, a preocupação de Deus. Observe: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí ele respondeu e disse: então vai e dize a este povo. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Isaías teve uma visão de Deus quando? No ano da morte do rei Uzias. Irmãos, o rei Uzias foi um dos melhores reis que já pisou em Israel. Ele reinou durante 52 anos em Israel. Este homem, Uzias, rei, ele foi um rei que trouxe muitas conquistas para Israel, muita prosperidade. Sabe a catapulta? Os irmãos conhecem a catapulta? Aquela máquina de guerra antiga, pegava uma pedra e jogava assim, ó. Tem naqueles filmes épicos, os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Foi ele que inventou, sabia? Ele inventou a catapulta. E dentre essa, mais de 1000 armas de guerra diferentes. Deus colocou um espírito de sabedoria sobre Uzias. Ele era um homem temente a Deus. Então, era um reino de tranquilidade. Tinha guerras, mas Deus dava sempre a vitória para Uzias. O povo vivia satisfeito. 52 anos, tranquilo, de boa. E sabe esse profeta Isaías? Estava lá no palácio, dentro, comendo bem do melhor, estava tudo em paz, não tinha falta de nada, não tinha preocupações, não tinha problema nenhum, estava tudo bem. Quando ele precisava comprar, ele tinha dinheiro, pagando, ele tinha dinheiro, se ele quisesse uma Ferrari, ele tinha, tudo, irmãos, ia bem. Por quê? Porque o reino de Israel ia bem por causa de Uzias. Mas tem uma coisa que ele não via, ele não enxergava. O profeta não enxergava a Deus. Sabe quando tudo vai bem nas nossas vidas? Nós não nos preocupamos com Deus. Nós não vamos buscar a Deus. Para quê? Se eu preciso de pagar, eu tenho dinheiro no banco. Por que eu vou buscar a Deus? Eu estou saudável, a minha família está com saúde, está tudo bem. Eu não preciso ficar buscando a Deus. Nós nem nos lembramos de Deus quando tudo vai bem. Mas, irmãos, Deus tem a forma dele. Muitos de nós temos Uzias nas nossas vidas. Uzias, sabe o que ele simboliza Uzias para nós? Que está tudo bem e eu não preciso buscar a Deus, porque está tudo bem. Minha família vai bem, tenho dinheiro, tenho meu salário, tenho meu bom emprego. Eu não tenho nem tempo para buscar a Deus, mas está tudo bem comigo, estou tranquilo. Sabe o que Deus fez? De repente, uma lepra no rei Uzias. A lepra simboliza pecado na Bíblia, mas literalmente ele estava leproso e ele morreu de repente. Então o profeta
Isaías, ele faz questão de frisar: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que ele não viu antes? Quando estava tudo bem, ele viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Deus tirou o Uzias de Israel para que ele pudesse ser visto. Quando tem Uzias nas nossas vidas, os Uzias nos impede de enxergar o Senhor. Então o Senhor vem e remove o Uzias. Aí nós passamos a enxergar o Senhor. Porque quando Uzias morreu, começou uma decadência em Israel, começou uma depressão, começou os impérios inimigos virem. E Deus, através de Isaías, começou a profetizar a destruição de Israel, que viria o reino do norte da Babilônia e iria atacar Israel. Então Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Ele reina, ele governa, ele tem na sua mão a chave da morte e do inferno. Ele levanta reino e ele destrona reino. Ele faz o que ele quer, ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, faz o que quer, na hora que quer, não pede permissão, não pede conselho para ninguém. E ninguém pode falar: por que, Senhor? Ele é Deus. Ele é Todo-Poderoso, ele decide. Então Isaías, no ano da morte, quando o Senhor tirou meu Uzias, quando Ele tirou aquilo que me sustentava, quando Ele tirou meu cajado, a minha proteção, quando Ele tirou a minha tranquilidade, quando Ele tirou a minha prosperidade, eu vi o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que pelo menos nós enxergamos o Senhor nessas horas difíceis da vida. Irmãos, você não precisa esperar a morte de Uzias na sua vida para que você venha buscar o Senhor. Não espere que o Uzias morra, porque isso pode ser muito doloroso. Pode ser muito doloroso. Vá atrás dele sem precisar que ele mate Uzias, sem que precise ele pedir Isaac da sua vida. Busque o Senhor pelo que Ele é, agradeça a Ele sempre. Então ele começa a dizer: eu vi o Senhor, e aí, ai de mim, Senhor, eu vi o Senhor. Sou um homem pecador, meus lábios só falam coisa enganosa, só fico xingando o dia todo, amaldiçoando as pessoas, e este povo que eu vivo com eles também são do mesmo jeito, vamos todos perecer. Eu vi a santidade, e a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Então ele reconheceu o seu pecado, Alexandre, como você disse aqui. Ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu, pediu perdão. Então veio o serafim com a brasa viva do altar para purificar. Irmãos, para nos purificar, muitas vezes vai doer. Muitas vezes nós queremos só coisas boas, ouvir palavras boas, abençoadas, que você vai conseguir, que você vai dar conta, e isso é muito bom mesmo. A gente prefere essas palavras: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para as águas tranquilas, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nenhum mal, porque o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado me consola, e Ele me prepara sempre na presença dos meus inimigos. Uma mesa está posta, e essa mesa já foi vista aqui neste lugar. Amém, Senhor. Glória a Deus. E ela está aqui de novo, ela não sai daqui. E Ele te dá um cálice de ouro, e este cálice transborda, e a bondade e a misericórdia do Senhor te segue todos os dias da sua vida, e Ele vai habitar na sua casa, você vai habitar na casa dele para sempre. Eu gosto também de ouvir essas coisas, irmãos. É melhor, porque a brasa, quando vem para purificar, ela queima. Ela pode doer, ela pode queimar, mas é necessário que venha a brasa do altar. E Ele disse: agora você está perdoado. E Ele disse: a quem enviarei? Irmãos, Deus estava preocupado com as pessoas que Ele iria enviar no nome dEle. Deus não quer levar, não quer mandar qualquer pessoa, não. E primeiramente Ele quer aquelas pessoas que se prontificam, aquelas pessoas que dizem, assim como Isaías: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu vejo nos olhos de Deus, eu vejo na alma de Deus, no sentimento mais profundo de Deus, um
tremor nessa hora, quando ele faz essa pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem são esses nós que ele está falando? Por que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por quê? Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Ali estava o conselho, ali estava o reino, o triuno, o todo-poderoso, a triunidade de Deus, Pai, Filho, Espírito, conversando com um ser humano mortal, pecador, e ele pergunta para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse. Então Isaías disse: eis-me aqui. Eu, pode mandar, Senhor. Manda eu, Senhor. E aí ele diz: então vá e dize a este povo. Irmãos, a minha missão e a sua missão é: vá e dize a este povo. É isso que nós somos chamados, irmãos. Eu fui chamado e você foi chamado para ir e dizer a este povo. Dizer o quê? O ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a restauração de toda a terra, de todas as coisas, o dia da vingança, o dia que o Senhor estabeleceu para julgar todas as coisas. Cabe a mim e cabe a você. Esse foi o chamado de Isaías. Isaías se prontificou. Quantos aqui se prontificam para o Senhor? Glória a Deus. Diga amém. Diga isso aqui, Senhor. Irmãos, o Senhor confia em você. Deus confia e espera em você. O Espírito Santo, o Senhor Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, eles estão torcendo por você e por mim. Nós não podemos fraquejar. Os apóstolos não fracassaram. A igreja primitiva não fracassou. Os irmãos que vieram depois dele não fracassaram. Irmãos, nós não vamos fracassar. Nós não podemos desistir. Se nós falarmos a obra de Deus, as pedras vão se levantar e elas vão fazer, porque a obra de Deus não pode parar, né? Você já viu uma corrente? A corrente é feita de vários elos, não é isso? Vários elos. Se você puxa bem forte, você é forte, puxa, a corrente pode se partir. Irmãos, nós somos como os elos da corrente. Cuidado para que você não seja um elo fraco da corrente, para que quando você for puxado, você não se parta, não se rompa, para que você não seja aquele que vai estragar tudo. Você tem que ser um elo forte, aquele que vai dar continuidade à obra de Deus. Nós somos chamados para isso. Vá e dize a este povo. E como disse o Jorge aqui agora, você tem que só abrir a sua boca. É Deus que vai encher. Aleluia. Você não precisa se preocupar. Ah, mas eu não sei falar, eu não conheço a palavra de Deus. Ah, mas eu sou tímido, eu sou novo, convertido. Eu só tenho 20 anos de convertido. Jorge, você tem quanto tempo de convertido, meu irmão? Um aninho, parabéns para você nessa data querida. Um ano de conversão, e já está aqui o homem de Deus, né, cheio de Espírito Santo, falando com ousadia, mesmo que diz que tem timidez, mas não se deixe intimidar, não deixe que a timidez o impeça. Meus irmãos, a obra de Deus espera por mim e por você. Nós precisamos dar continuidade à obra, ao reino de Deus. Olhe para o seu lado aí e veja quantos bancos vazios, quantas cadeiras vazias. Você tem sido instrumento de Deus para ir e levar a salvação. Você tem sido usado por Deus para resgatar almas do inferno, das garras malditas de Satanás e trazer para o reino do Filho do seu amor. Você tem sido essa pessoa que o Espírito Santo disse vá, e você disse eu vou, e você tem ido, e o seu testemunho tem atraído pessoas. Glória a Deus. Irmãos, é isso que Deus espera de você. Esta é a razão pela qual nós ainda estamos aqui nessa terra. Ou você tem sido usado para distrair as almas,
do céu. Porque, sabe, irmãos, tem irmãos que eu não sei se pode ser chamado de irmãos, que são usados pelo diabo muitas vezes, como Pedro foi. Jesus uma vez virou para Pedro e falou: arreda-te, Satanás. Alguém poderia estar do lado de Pedro e falar assim: ih, Jesus ficou você nem aqui. Está falando que Pedro é Satanás. Que conversa é essa? Um cara desse já anda 3 anos. Aonde Jesus está, ele está. É Jesus para todo lado. E agora Jesus vem dizer: arreda-te, Satanás. Ele falou isso para Pedro. Você sabia que se você não tomar cuidado, você pode ser usado pelo diabo e nem percebe? É melhor amarrar uma corda no pescoço e uma pedra pesada se lançar no mais profundo do mar do que desviar um pequenino do reino de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Muitas vezes, irmão, com a nossa própria boca nós desviamos almas do céu. E infelizmente, aqui nessa igreja, isso já aconteceu. De misericórdia. Misericórdia. Já teve pessoas aqui na igreja que foram usadas por Satanás para desviar vidas daqui. Pessoas que vinham todos os domingos, e era uma bênção, e era uma alegria só, uma paz só. Mas um dia o diabo enviou um secretário dele na casa daquela pessoa, começou a falar, e misericórdia. Essa pessoa já foi até para os botecos, beber, se embriagar. Irmão, seja instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Deus pergunta: a quem enviarei? O diabo não pergunta, não, ele envia. Deus pergunta: a quem enviarei? O diabo não, ele envia. E a pessoa muitas vezes ela não se contém só num lugar, ela vai num lugar, vai no outro. Começa a disseminar fagulhas malignas. Mas não foi para isso que nós fomos chamados, amém, irmãos? Amém. Nós somos chamados para resgatar o homem das garras de Satanás e trazer para o reino do Filho de Deus, do reino do Filho do seu amor, para levá-los ao céu. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Vamos ser como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Deus vai te responder: vá e diz a este povo. E Ele vai colocar a palavra na sua boca. Não se preocupe. Não se preocupe com o que Ele vai colocar, com o que você tem a dizer. Creia somente. Creia somente. Aleluia. Efésios 4, verso 7 em diante. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então vamos por parte. A graça de Deus, irmãos, nos foi dada mediante a medida de Cristo. A vontade do Espírito Santo libera graça, dons aos homens. Jesus Cristo, aquele que veio do céu, Ele viveu 33 anos aqui na terra. Ele morreu pelos nossos pecados. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que Ele desceu às regiões inferiores da terra. O que isso quer dizer? Ele foi ao inferno. Sabia que Jesus foi ao inferno? E lá, Ele tomou a chave da mão de Satanás, a chave do inferno e da morte, colocou no bolso. E o diabo agora tem uma casa que não é dele. Tem uma casa que ele não tem chave. E a morte também. A chave está nas mãos de Jesus. Então, quando ele pregou o Evangelho ali, quando ele foi testemunha, quando ele cumpriu todas as coisas,
A Bíblia diz que ele foi elevado aos céus. Quando ele foi elevado aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que estava sendo preso, cativo, preso, nas garras do diabo, ele tomou, que era eu, que era você, e levou com ele. E a Bíblia diz que agora nós estamos assentados juntamente com ele nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, à direita dele. Estamos assentados à direita, reinando juntamente com ele. Tudo que ligares aqui na terra terá sido ligado no céu. O que desligares terá sido desligado. Tudo que você concordar com outro irmão sobre qualquer assunto será dessa forma. Todo o poder foi dado a Jesus e Ele deu à igreja, mediante a graça, mediante a fé, porque o Espírito Santo de Deus, Ele tem prazer em distribuir a cada um dons aos homens. E nós, como igreja do Senhor, cada um de nós temos um dom. Nem todos têm o mesmo dom. O apóstolo Paulo pergunta: são todos pastores? Não. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Falam todos novas línguas? Não. Mas um só é o Espírito, e Ele é quem distribui os dons conforme lhe apraz. Do jeito que Ele tem vontade, Ele olha para você e fala assim: deixa eu ver qual o nome que eu vou dar para o Samuel. Ele é bonitinho, cabelinho dele arrumadinho, toca bateria, vou dar um dom aqui para ele. Aí sopra na vida dele. Aí muitas vezes ele nem sabe que tem esse dom. Aí vem o Alexandre. Cada um conforme lhe apraz, a vontade dele, é dele, então ele vai dando, vai dando, vai dando. E sabe, irmão, muitas vezes você não sabe o dom que você tem. Eu aposto que a maioria dos irmãos aqui não sabe, mas tem. Eu quero te dizer que você tem. Você tem dons. Deus, o Espírito Santo de Deus te deu dons tremendos, dons poderosos, maravilhosos. Dons que são como uma bomba para o inferno. Que se você usar, e se você souber usar, você vai ser uma arma poderosa na mão de Deus. Mas você tem que se deixar usar. Se deixe, permita-se. Fala com Isaías: eis-me aqui, ó Deus, envia-me. Como disse Davi, Davi estava vendo o gigante lá ameaçando os exércitos de Israel, os grandes exércitos de Israel. Israel vencia quase todas as batalhas que ele ia. De repente se depara com os filisteus e um homem gigante, 3 metros de altura mais ou menos, não sei quantos metros exato, e insultando o exército. Aí não tem homem, este exército só tem covardes, este exército só tem menino. Levanta alguém aí, venha lutar contra mim. Se vencer, nós vamos ser escravos de vocês. Se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. E todos os dias, aquele gigante ia afrontar o exército de Deus. Uma criança de 17 anos ouviu aqui e falou: quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? E aí ele vai no rei Saul e fala: eu vou, já que ninguém vai. Esse cara não vai ficar fazendo isso porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Isso não vai ficar barato. Eu vou. Ninguém quis ir. Davi disse: eu vou. E ele foi. Os irmãos sabem da história. Uma pedrinha. Abra a tua boca que eu vou encher, diz a palavra de Deus. Irmãos, uma pedrinha não é a sua força, não é o seu talento, não é a sua sabedoria, não é a sua capacidade. É Deus em você. É Cristo em nós, a esperança da glória. Você não precisa ter medo: ah, mas eu não conheço, eu nunca li a Bíblia toda. Vá ler, mas mesmo assim Deus vai te usar. Deixa Deus te usar. Seja como Davi: eu vou. E ele foi e destruiu aquele gigante, porque ele não foi no seu braço, ele não foi confiando em si próprio, mas ele confiou no Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, muitas vezes Deus pode ter te dado dons que você não sabe. Desculpa o dom que você tem. Paulo diz: olha, vamos buscar com muito zelo os principais dons, mas principalmente de profetizar. Vamos buscar, vamos atrás. Como que eu busco? Na palavra, na oração, na comunhão. É assim